O tema do vídeo de hoje é administração de empresas, é o conteúdo geral, né? Mas o tema específico é administração financeira. Já o assunto do vídeo de hoje, ainda continuando nesta ideia de introdução às finanças corporativas e principalmente na abordagem histórica, né? Na evolução histórica, hoje eu quero tratar sobre as finanças modernas. Isso porque no vídeo anterior a este aqui, eu tratei sobre as finanças nas décadas, né, de 1920 até 1960, um apanhado geral. E hoje, finanças modernas a partir da década de 60, tá? Então, o livro que eu estou utilizando para construir esta playlist é este aqui, do Asaf Neto. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição. Acho que vale a pena ter para entender um pouco mais sobre isso. Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer, então, sobre essa questão das finanças modernas. Duas correntes são a base das finanças modernas. Uma inaugurada por Modigliani e Miller, ou seja, em 1958. Nossa, me deu uma sede. E eu não trouxe minha água hoje. Bom, então são duas correntes que são a base da finança. A primeira é a iniciada por Modigliani e Miller, em 1958, chamada de finanças corporativas. E outra iniciada por Markowitz, em 1952, e direcionada aos estudos de portfólio, carteira e de risco e retorno. Então, tem a finança corporativa e essa que estuda o portfólio de risco e de retorno. E aí ele começa aqui colocando algumas definições. Esses textos que ele colocou aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu quero finalizar ele. Então, eu vou passar desde 1950, deixa eu ver aqui. Sim, final da década de 50 até final da década de 70. Bom, e aqui ele coloca o seguinte: portfólio ou carteira é um conjunto de bens como ações, títulos de renda fixa, imóveis, moedas de propriedade de um investidor, pessoa física ou pessoa jurídica. Um portfólio diversificado contém uma variedade desses bens. O objetivo da formação de portfólios diversificados é reduzir o risco. Então, quanto mais diversificado for o portfólio, ou seja, seu conjunto de bens, menor o risco. No final da década de 1950, Modigliani e Miller, de 1958, demonstraram que o valor de uma empresa independe de sua estrutura de capital, ou seja, eles abordaram a irrelevância da estrutura de capital e da política de dividendos sobre o valor de mercado da empresa. Em outras palavras, a forma como a empresa é financiada, quanto de dívidas e de recursos próprios está financiando suas atividades ou como paga dividendos aos seus acionistas, não exerce influência sobre o seu valor. O valor de mercado da empresa é o mesmo, independe dessas decisões. Isso segundo Modigliani e Miller, 1958, né? Desta vertente de finanças corporativas como uma das duas bases, né? Valor de mercado expressa o valor pelo qual interessante esse texto deste livro, porque ele coloca o texto mesmo que o autor aqui escreveu, né? E aí ele traz num quadrinho a definição de algum termo específico, como eu falei do portfólio ainda há pouco, né? Bom, e aqui ele explica o que é valor de mercado. O valor de mercado expressa o valor pelo qual um ativo pode ser negociado em determinado momento no mercado. Esse valor é formado livremente pelas forças de oferta e procura dos compradores e vendedores. O valor de mercado deve refletir as expectativas de ganhos do ativo. Assim, por exemplo, se uma empresa prometer bons lucros no futuro, seu valor de negociação, o valor de mercado é maior. Em caso contrário, observa-se uma redução do seu valor. É importante destacar que a moderna gestão de risco começou a desenvolver-se a partir da teoria de portfólio de Markowitz, inicialmente apresentado por Markowitz e estendido por Sharpe, Fama, Lindner, entre outros importantes trabalhos. Avançando no texto, ele diz o seguinte: Markowitz, então, né, que é da teoria de portfólio, apresentou, na verdade, em The Journal of Finance, em 1952, o artigo Portfolio Selection, o qual difundiu a noção de que o investidor deve formar um portfólio com base em seu retorno esperado e na variância dos retornos risco. Ah, então essa questão da variância lá de estatística vem daqui. Interessante, cara. Então ele deve avaliar de acordo com o seu retorno esperado e na variância dos retornos, o risco, né? De modo a maximizar o primeiro e minimizar o último. Então, maximizar o quê? O retorno esperado e minimizar a variância dos retornos. A proposta básica para as decisões financeiras sugerida está em elevar o retorno da empresa até para certo nível de risco ou reduzir o seu risco para um determinado retorno. Esse resultado favorável em relação ao risco-retorno de um investimento é obtido, segundo ainda Markowitz, por meio da diversificação de ativos com reduzido nível
de covariança. Bom, covariança é um conceito de estatística, tá? Aí, inclusive, ele vai explicar aqui o que é covariança. Covariância é, assim como a correlação, são medidas estatísticas que indicam como duas variáveis se relacionam entre si, tá? Ou seja, quando um preço de um ativo se eleva, como se comporta quando o preço de um ativo se eleva, como se comporta o do outro, se um acompanhar a subida do outro, diz-se que a covariância é positiva. Então, um ativo subiu, o outro subiu também, então a covariância disso é positiva. Denotando o risco maior para a carteira. Caso contrário, tem-se uma covariância negativa, reduzindo o risco. Então, se aumenta o risco, tem uma covariância positiva, logo o risco é maior. Caso contrário, tem-se uma covariância negativa, reduzindo o risco de perda pelo comportamento inverso de um ativo em relação ao outro. Por exemplo, é esperado que diante de uma subida das taxas de juros de mercado, ou taxas de juros, na verdade, de mercado, os índices de bolsa de valores sofram uma desvalorização. Assim, o investidor que possui ações e títulos de renda fixa em seu portfólio tem sua perda no retorno das ações de alguma forma contrabalanceada pela subida dos juros. Se possuísse somente ações, covariância positiva, não teria como diversificar seu risco. Dessa forma, para a redução do risco pela diversificação, deve-se formar uma carteira que não esteja concentrada em ativos de mesmo comportamento. Isso significa, na prática, ter ações de empresas de setores diferentes ou tipos de ativos diferentes, imóveis e ações, por exemplo. Olha só que interessante. Então, formação de portfólio realmente tem uma teoria bem fundamentada por trás, né? Reduzir o risco, de fato, é você segmentar, ter ações, se você for investir nisso, ações de setores diferentes, né? Isso é fundamentado teoricamente. Bom saber disso. De forma que os retornos e os riscos se contrabalanceiem pela covariância inversa. Markowitz rejeitou a ideia de que os investidores devem formar seus portfólios embasados somente no maior retorno esperado. Então não pode se pensar apenas no maior retorno. As decisões devem seguir o equilíbrio da relação risco-retorno. Na administração financeira, a teoria formulada orienta que um investimento deve ser avaliado por sua contribuição aos resultados de risco e retorno produzidos por ampla diversificada carteira de ativos. Não deve predominar na gestão de uma empresa maior preocupação com o desempenho isolado de um ativo, mas com o reflexo de determinada decisão promove sobre toda a empresa, o portfólio. Foi ainda através da... daí aqui agora, antes de entrar numa parte final do texto dele, eu quero ler dois quadros que ele destaca como importante. Vamos ver o que aqui ele nos diz. Importante, a teoria, em essência, expõe que o risco de um ativo deve ser avaliado com base em sua contribuição ao risco total de um portfólio de ativos e não de maneira isolada. Por exemplo, pode ocorrer de determinada mercadoria não ser atraente para a empresa. No entanto, para apresentar uma relação de venda inversa aos demais produtos, sua venda maior se verifica em períodos de baixa demanda. É capaz de reduzir as incertezas associadas ao fluxo de caixa da empresa, tornando-se assim interessante seu investimento. E um outro quadro com essa destaque de importante, na contribuição de Sharpe, em 1964, que é um outro teórico das finanças, deve ser destacado o modelo Capital Asset Pricing Model, ou CAPM, ou modelo de precificação de ativos. Este modelo permitiu que se chegasse ao retorno mínimo exigido de um investimento baseado ao risco apresentado. Assim, para qualquer investimento é possível apurar-se pelo modelo do CAPM, ou modelo de precificação de ativos, a taxa de retorno que remunera o risco envolvido na decisão. Mas foi ainda através do CAPM, ou seja, do modelo de precificação de ativos, que avalia a taxa de avalia e demonstra a taxa de retorno que remunera o risco envolvido na decisão. Foi ainda através do CAPM que se introduziu o conceito de coeficiente beta, aquele Bzinho, coeficiente matemático, que indica o risco de um ativo em relação... O que ele indica? Indica o risco de um ativo em relação ao risco de todo o mercado. Então, o mercado tem um risco X e aquele ativo tem um risco... X1 e X2, tem um risco X1 e o ativo tem um risco X2. Então ele demonstra essa relação de riscos, é isso que ele faz, tá? O coeficiente beta. Se o ativo apresentar um risco maior que a do mercado, ou seja, beta maior que 1,0 ou 1,0, pois é admitido que o beta da carteira de mercado seja igual a 1 ou 0, deve-se exigir desse ativo um prêmio pelo risco proporcional. Então, se o beta for maior, deve-se exigir um risco proporcionalmente maior que o oferecido pelo mercado.
Caso contrário, conclui-se que o ativo apresenta um risco menor, sendo oferecido um retorno abaixo da taxa de mercado. Por fim, foram desenvolvidos também outros modelos que procuraram avançar no estudo do risco-retorno, além do conseguido pelo CAPM, modelo de precificação de ativos, como a Arbitrage Pricing Theory, APT, formulado por Ross em 1976, beleza? Então o vídeo de hoje foi um pouco mais longo, trazendo esta visão geral até 1976, em torno disso. E no próximo vídeo, aí sim, eu vou falar sobre a década de 1970. E talvez até fazer uma revisão do vídeo de hoje, que foi muito conteúdo. Hoje a gente aprendeu um monte de coisa, né? Que provavelmente eu vou esquecer até o próximo vídeo, então é bom eu fazer uma revisão no próximo, já falando da década de 70. Fico por aqui, até o próximo vídeo então, rapazes e gurias e meninos e meninas, beleza? Até sábado que vem.